E foi. Bom dia, meninas. O lance é o seguinte. Hoje eu sei que vocês me mandaram dúvida pelo WhatsApp, só que eu vou dar a matéria primeiro, que é a continuação daquela aula de razões e proporções, né? Hoje a gente vai falar de matemática financeira. E depois, no final, quando eu terminar a teoria, eu vou começar a resolver as dúvidas de vocês. Se não der tempo de tirar todas as dúvidas, eu já anotei, eu já montei uma aula com todas as dúvidas que vocês me mandaram. Se não der tempo de eu começar a tirar dúvida ou de eu tirar todas as dúvidas, a gente vai fazer isso na aula de amanhã. Porque amanhã, como eu não vou dar matéria nova com certeza, a aula vai ser uma aula de dúvidas e o tempo que sobrar a gente vai usar para fazer exercício novo, tá bom? De probabilidade. Então, se eu encaixar ali uns 7, 8 exercícios das dúvidas de vocês, não vai atrapalhar em nada a aula, não tem problema nenhum. Então, resumindo, se eu não tirar a dúvida hoje, eu vou tirar a dúvida amanhã de manhã, tá? Vocês não vão ficar muito tempo com essas dúvidas, não. Mas vamos lá, gente, vamos voltar aqui para o slide. A aula de hoje que a gente vai ver, matemática financeira. Tem bastante coisa que eu preciso falar para vocês de matemática financeira. Por que bastante coisa? Na minha época, quando eu era aluno, deixa eu só autorizar alguém aqui rapidinho. Na minha época, quando eu era aluno, matemática financeira era só a gente saber juros simples, né, e juros compostos, ter uma noção de porcentagem, que a gente já se safava nos vestibulares. Hoje é exigido de vocês um conhecimento técnico muito maior. Vocês precisam ter um conhecimento muito maior, tá? Espera aí que resolveu chegar todo mundo agora. Para resolver esses problemas de matemática financeira. Então, a gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar sobre juros simples, juros compostos, a gente vai falar sobre trazer um valor para o presente. Eu vou mostrar para vocês os tipos de financiamento que existem no mercado, porque isso está caindo nos vestibulares, né? O que é uma tabela price, o que é um sistema saque, o que é um sistema sacre, tá? Coisas que provavelmente vocês não sabem, mas que são extremamente úteis para a vida de vocês. Eu vou falar sobre inflação, vou falar sobre poder de compra, tá? Um grande questionamento do aluno é o seguinte: a matemática que a gente aprende na escola não serve para a vida, não serve para nada. Essa é a matemática, então, é a parte que mais vai ser útil na vida de vocês. Então, a aula que vocês vão ter hoje de matemática financeira, a gente poderia até chamar essa aula de introdução à educação financeira. Então, hoje eu vou mostrar para vocês, tá, coisas que estão presentes no dia a dia, estão presentes na vida de vocês, dos pais de vocês, né? Financiamento, despesa, cartão de crédito, juros. Então a gente vai comentar, a gente vai falar sobre várias coisas. Primeiro, a gente vai falar sobre juros simples, tá? Vou colocar em apresentação, só se chegar alguém agora na aula que eu vou ter que sair da apresentação de slide para autorizar a pessoa. Vamos lá. Juros simples, tá? Depois eu vou tirar esse i porque ficou simples, né? Imagine que você pegou um emprestado. Ó, chegou alguém já. Vai dar certo. Vou aproveitar e trocar esse. Tá assim mesmo? Porque se chegar alguém eu já é mais rápido de autorizar. Imagine que você pegou emprestado R$ 1.000 com seu tio e ficou de pagá-lo após 10 meses. Seu tio, como é seu amigo, resolveu te cobrar juros de 12% ao mês sobre o valor emprestado, no regime de juros simples. Quanto você pagará ao final de 10 meses? Tainá, tá aí? Você falou Tainá? Tô. Tainá, falei Tainá. Tainá, 12% com teu tio. Tu pega ou não pega esse empréstimo? Tá caro ou tá barato? É o quê? Desculpa, picotou pra mim. Pegar dinheiro a 12% no regime de juros simples com teu tio. Isso é caro ou barato para você? Caro. É caro? Você pegaria com teu tio ou com o banco? Se a taxa fosse a mesma? Com meu tio? Então vamos lá. Depois eu vou dar o exemplo dos juros compostos, né? Eu vou botar esse mesmo exemplo, só que em vez do tio vai ser o banco.
Por que eu coloquei tio aí? Eu coloquei pelo seguinte, porque esse tipo de juros simples, tá? Ele não é os juros que é usado comercialmente. Quando você pega um empréstimo, quando você faz um financiamento, tá? Os juros que incidem não são juros simples, tá? Por isso que a gente chama de juros de família, né? Os juros que o dinheiro que teu pai te empresta, que teu tio te empresta, né? Porque os juros simples, eles são cobrados em cima do valor inicial. A gente vai entender um pouco como é que progride essa dívida, não é? Então você pegou R$ 1.000 com teu tio emprestado. Aí teu tio falou o seguinte, pô, tu tá duro agora? Me paga só daqui a 10 meses, tá? Eu vou te cobrar 12% de juros por mês. Então vamos entender a evolução da dívida aqui, ó. No primeiro mês, você tá devendo para o seu tio R$ 1.000 mais 12% de R$ 1.000. Porque ele tá te cobrando um juro, ou seja, um acréscimo de 12%. 12% de R$ 1.000, pessoal, dá R$ 120. Então você está devendo para o teu tio aqui 1.120. No segundo mês, você está devendo R$ 1.000 mais 24% de 1.000. Porque a cada mês teu tio vai te cobrando mais 12%. Tá? Então no primeiro mês, você vai pagar 12% de juros. No segundo mês, 24%. No terceiro, 36%. E assim sucessivamente. E olha como a sua dívida vai evoluindo, tá? Se chegar no primeiro mês tu falar assim, pô tio, arrego, vou te pagar isso aí, 12% tá muito caro. Se você quiser saldar a tua dívida com teu tio logo no primeiro mês, ou seja, 30 dias depois que você tomou essa grana emprestada, você vai ter que pagar ele 1.120. Se você segurar mais um pouquinho e quiser pagar no segundo mês, você vai pagar 1.240. Se você deixar chegar até o final, até o 10º mês, tu vai ter que dar para o teu tio 2.200. Você vai ter que dar mais do que o dobro do dinheiro que você pegou emprestado. Aí olha a observação que eu coloquei abaixo do 10º mês. Note que a cada mês, sua dívida foi acrescida em R$ 120. A dívida, ela vai aumentando de 120 em R$ 120. O montante da dívida será, eu chamei o montante de M, R$ 1.000 mais 1,2 vezes R$ 1.000. Agora, olha o que eu fiz para a gente chegar na fórmula. Substituindo os R$ 1.000 por C de capital, a taxa por I e o tempo por T, teremos que o montante é o capital mais capital vezes taxa vezes tempo. Reparem o seguinte, ó. Deixa eu só fazer um rabisco aqui. Olha o montante da tua dívida. Você está devendo para o teu tio R$ 1.000. Você vai ter que devolver o que você pegou emprestado, né? Mas isso aqui foi o que teu tio ganhou em cima de você. Isso aqui foram os juros, né? E da onde vem esse 1,2? Esse 1,2 é a taxa, que é de 12%, que é 0,12, vezes o prazo, que é 10, né? Que dá exatamente isso aqui, ó. O que é 120%, pessoal? É a taxa, que é de 12%, vezes o prazo, que são 10 meses, tá? 12% vezes 10 são 120%, que em decimal dá 1,2, né? Então você está pagando 1.200 de juros mais os R$ 1.000 que você pegou emprestado. Por isso que no final você deve 2.200. Então qual é a fórmula dos juros simples? O montante devido é o capital, mais capital vezes taxa vezes tempo, onde isso aqui são juros. Por isso que vocês aprendem, J é igual a CIT, né? Isso que é o CIT. Capital vezes taxa vezes o tempo. Isso no regime de juros simples, tá? O importante é que a taxa e o tempo têm que estar na mesma unidade temporal, né? Se você tiver a taxa ao mês, o tempo tem que estar em meses. Se você tiver a taxa ao semestre, o tempo tem que estar em semestre. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse primeiro slide? Lembrando que essa aula é de extrema importância. Não deixem passar nada sem entender. Leandro, tipo, a razão dá para fazer então, essa razão é meio que é constante, né? Dá para fazer por PA também, eu pegar esse valor e toda hora. Isso. Por PA e por função do primeiro grau. Eu só não falei em PA ainda, porque PA é a próxima matéria, PA e PG. Aí eu vou mostrar para vocês que os juros simples é PA e juros compostos são PG. Mas é isso aí, tá certo. Tá bom? Tá bom, valeu.
Fiz um gráfico, ó. Olha como é que o montante evolui com o passar do tempo. O crescimento é linear, tá? É de acordo com uma função do primeiro grau. Então, se for uma questão de análise gráfica, tá? E pedir qual é o gráfico que está relacionado com juros simples, é uma reta, tá bom? Porque tem sempre o mesmo incremento, o mesmo A do Y igual a X mais B, não é? Olha como é que a gente pode estabelecer uma fórmula para essa reta. Montante começou no 1.000 e terminou em 2.200, tá? Foi aumentando R$ 120 por mês. Como é que a gente calcula esses R$ 120? Gente, o A da função y igual a x mais b, o A não é a variação do y sobre a variação do x. O y variou em 1.200 e o x variou em 10. Então é 120, é o incremento, né? A taxa de variação, a taxa de aumento é de 120. Significa que a cada mês aumenta 120. E o B é onde a função corta o eixo y, tá? Que é no 1.000. Então, se a gente fosse escrever uma equação da evolução desse montante, a gente teria que usar uma função do primeiro grau. E é assim que os juros simples crescem, né? Eles crescem muito lentamente. Agora os juros compostos, que são os juros comerciais. Deixa eu colocar aqui no formato de apresentação de slide. Só para aumentar aqui, ó. Juros compostos. Agora, imagine que você pegou emprestado R$ 1.000 com o banco, né? E ficou sem pagar a dívida 10 meses. Para ficar mais. Seu banco, como não é seu amigo, lembrem disso, te cobra, né? Juros de 12% ao mês. Deixa eu colocar uma. Cadê meu mouse? Paga esse R aqui. Ele te cobra juros de 12% ao mês sobre o valor devido no regime de juros compostos. Quanto você pagará ao final de 10 meses, pessoal? Aí você vai assim, pô, Leandro, mas juros compostos, 12% ao mês é muita coisa, né? Achei que você estava de sacanagem com aquele exemplo do seu tio lá de 12%. Então eu coloquei uma tabela para vocês, tá? Fonte que eu usei, Banco Central, tá? Período de 12 a 18 de dezembro de 2019. Tem pouco tempo. Teve uma diminuição de juros agora por conta até da crise, tá bom? Você corta juros para estimular a economia, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, tá? Mais avançados. Olhem os bancos e a taxa de juros mensal que eles cobram no cheque especial. O que é um cheque especial? Alguém aí não sabe, nunca ouviu falar em cheque especial? Pode falar comigo no áudio aí. Quem nunca ouviu falar em cheque especial? Eu já, mas eu não sei como é que funciona direito. Você acha que tem alguma coisa de especial ou é picaretagem do banco? Não, deve ser para tirar dinheiro, né? É para tirar teu dinheiro, né? O lance é o seguinte, não tem nada de especial no cheque especial. O que acontece? Vamos supor, Sara, que você abriu uma conta universitária, né? Quando vocês entram na faculdade, os bancos ficam igual abutre em cima de vocês, né? Querendo abrir conta universitária de qualquer jeito. Aí você vai lá, por exemplo, no Santander, só porque ele é o que tem a maior taxa aí, e abre uma conta universitária. Aí o Santander te dá R$ 500 de limite, te dá R$ 1.000 de limite, vamos lá, para ficar igual o problema. O que são R$ 1.000 de limite? Ele vai deixar você gastar até R$ 1.000 de um dinheiro que não é seu. Sei lá, você começou a comprar, você tem problema com compra. Começou a comprar, teu dinheiro acabou, você ficou na merda, né? Olhou, tirou um extrato, tá zerada. Aí tu viu lá aquele sapato que era teu sonho de consumo, R$ 1.000. Aí o capeta vem e sopra no teu ouvido, pode comprar que tem dinheiro lá, tu é especial, né? Ah lá, tem R$ 1.000 que o banco tá te dando, vai lá, compra. Aí você vai lá e compra, R$ 1.000. Aí ficou menos 1.000, negativo, né? Só que tu tá dura, tá lisa. O tempo vai passando. Daqui a 10 meses, tu lembrou da merda que você fez, que você pegou R$ 1.000 com o banco, né? Aí você fala, vou pagar isso aí para ver como é que tá. Só que olha como é que a tua dívida vai progredindo, Sara. No primeiro mês, você tem que pagar R$ 1.000 mais 12% de 1.000. Até aí, igualzinho o outro, né? Você tem que pagar 1.200. Mas qual é a maldade dos juros compostos?
ele não calcula mais 12% em cima do valor inicial. Ele calcula 12% em cima do valor anterior. Então, no segundo mês, você deve para o banco 1.120. Ele vai te cobrar mais 12% em cima de 1.120. Já ouviu a expressão bola de neve, Sara? Que dívida é bola de neve? Uhum. Essa é a bola de neve. A bola de neve, quando ela vai rolando, ela vai ficando maior. Por isso que é bola de neve, porque cada mês que passa, a tua dívida aumenta. Lá nos juros simples, a tua dívida é R$1.000, sempre. Você vai sendo cobrada 12% em cima daqueles 1.000 lá originais. Os juros compostos não, você vai sendo cobrado em 12% em cima do valor anterior. Então a tua dívida vai crescendo. No primeiro mês está 1.000, no segundo está 1.120, no terceiro está 1.254,40 e o troço vai aumentando. Quando chega no 10º mês, tá? A tua dívida já está em 2.773. Você vai ser cobrado de mais 12% em cima de 2.773, chegando ao valor de 3.105,85. Então, isso é só para você perceber que nos juros simples, apesar de ser uma taxa extremamente alta, você ficou devendo 2.200 para o teu tio. Nos juros compostos, você está devendo 3.105,85. Você está devendo bem mais, você está devendo o triplo, né? Leandro, Fala aí. o cheque especial, então, é o cartão de crédito? Não. O cheque especial é um dinheiro que o banco coloca na sua conta, à sua disposição para você gastar, além do dinheiro que você tem na sua conta. Vamos supor, Milena, que você abriu uma conta no banco e depositou R$500 no banco. Então, teu saldo é 500, certo? Aí você foi e gastou os 500. Você ficou com quanto na conta? Nada. Nada, zero. Só que tá aparecendo lá que você tem R$1.000 ainda. Aqueles R$1.000 é o banco que coloca à sua disposição para você usar. É uma isca. A hora que você morde a isca, tu tá devendo pro banco. Tem muita gente que acha que aquele dinheiro é da pessoa. Que as pessoas não têm educação financeira, né? Porque isso devia ser dado na escola, teoricamente, né? Devia ser dado amplamente, né? Na escola. Mas tem muita gente que não... Ou o professor, às vezes, passa batido por essa matéria, ou simplesmente as pessoas não prestam atenção quando essa aula é dada, né? Que é o que normalmente acontece. O cheque especial não é isso. O cheque especial não é o cartão de crédito. É um dinheiro que o banco coloca lá além do seu. Aquele dinheiro é do banco. Se você usar aquele dinheiro, se você meter a mão naquele dinheiro, o banco vai te cobrar essas taxinhas que você está vendo nessa tabela aqui, ó, tá? Isso é por mês, tá? A Caixa Econômica é que cobra o menor valor. Esse Banrisul é um banco que é muito forte no Rio Grande do Sul, tá? Pra quem gosta de futebol aí, patrocina o... Conhece o Caio? O Banrisul patrocina o Grêmio e o Inter? Aham, conheço. Aí você tem Banco do Brasil, Itaú, tá? Aí tá Itaú Unibanco, porque tinha o Unibanco, o Itaú comprou o Unibanco. Bradesco e Santander. Então, segundo essa tabela, o Santander, que é o meu banco, né? Ele cobra a maior taxa de juros, tá? No cheque especial. 14,79% ao mês. Isso no ano dá 423%. Isso significa que ele vai quadruplicar a tua dívida, tá bom? Se você estiver devendo R$1.000, ele vai te cobrar 4.230 só de juros, se você ficar um ano sem pagar. É muito agressivo. Não entrem no cheque especial. É melhor você pegar um empréstimo para cobrir a sua dívida do que entrar no cheque especial. A maior taxa de juros que existe é o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito, tá? Ô, Milena, você perguntou sobre cartão de crédito, foi isso? Foi porque eu achei... É porque quando você perguntou, eu achei que cheque especial fosse o dinheiro que você pega emprestado com um banco a mais do que você pode, né? Eu não sabia que era um dinheiro que ficava disponível lá, que você podia usar a qualquer hora. Eu achei que você tinha que ligar e pedir. Tipo, Não, isso é empréstimo. Isso é empréstimo. O cheque especial é como se fosse um empréstimo automático que o banco já faz sem você precisar pedir, entendeu? Já está lá na tua conta. Entendi.
mais tempo você vai tendo com o banco, né? Mais cheque especial, por exemplo, dia você não paga juros nenhum. Se você pagar em dia o cartão de crédito. O problema é se você atrasar o cartão de crédito, tá? Deixa eu só autorizar alguém aqui rapidinho. Leandro, travou tudo. Não sei se foi só aqui ou se travou mesmo. Travou mesmo, eu não consegui ouvir nada. A partir de que momento? Quem sabe, né? Eu tava falando sobre o quê? Acho que você perguntou cartão de crédito e começou a falar. Acho que foi isso. Foi, você perguntou pra Milena se ela falou sobre cartão de crédito, aí ela falou que sim, aí depois você não ouviu mais nada. Deixa eu repetir então o que eu tava falando, tá? Não, o lance foi o seguinte, eu estava explicando a parte que, eu estava explicando, na verdade, a diferença entre cheque especial e cartão de crédito, né? Que o cheque especial, ele é como se fosse um empréstimo automático que o banco te dá, ele deixa aquele dinheiro lá à tua disposição, se você usar, você vai pagar essas taxas que estão aqui na tabelinha. O cartão de crédito não, o cartão de crédito você tem um limite para gastar no cartão de crédito, tá? Quanto mais tempo de relacionamento você tem com o banco e quanto mais dinheiro você movimenta, maior vai ser o teu limite do cartão de crédito, né? E se você pagar as faturas em dia do cartão de crédito, você não paga juros nenhum. O perigo do cartão de crédito é quando você não paga o valor total da fatura. Aí você está entrando num chamado rotativo do cartão de crédito. Aí são taxas até maiores do que essa que vocês estão vendo aí. Tá? Cortou agora meu áudio ou deu para entender o que eu falei? Deu pra entender. Ô, Milena, tá me ouvindo? Tô. Se você não pagar a fatura do cartão de crédito, vamos supor que a fatura do teu cartão de crédito veio R$1.000. Você só tem 200. Se você pagar só 200 e ficar devendo R$800 por cartão de crédito, ele vai te cobrar um juro absurdo em cima desses 800. E aí, no próximo mês, além de você ter que pagar suas parcelas normais, vai ter que pagar esses R$800 com juros. E aí vai virando uma bola de neve também, entendeu? Entendi. É outra coisa, tá? E aí, ó, agora vamos para a parte matemática disso, pessoal. Então, a evolução da dívida em cima do valor anterior. Aí, olha o que eu coloquei, ó. Note que a cada mês sua dívida foi multiplicada por 1,12, né? Ou seja, 1 mais 0,12. Se vocês pararem para prestar atenção, aqui eu não estou somando o mesmo número, eu estou multiplicando sempre por um mesmo número, tá? Eu multiplico sempre por 1,12, é o fator de aumento, não é? Porque eu sempre cobro 12% em cima do valor anterior. Então, cada novo valor, ele é multiplicado por 1,12, porque a gente viu na aula passada que aumentar 12%, a gente viu isso aqui, tá? A gente viu, cadê a caneta? Pequenininha, cara. Deixa eu ver. Eu não estou enxergando. A gente viu que aumentar 12% significa multiplicar por 1,12, tá? Então, por isso que a gente está multiplicando a dívida por 1,12. Então, o montante, ou seja, no final dos 10 meses, você está devendo para o banco R$1.000 vezes 1,12 elevado a 10, porque é 1,12 vezes 1,12, 10 vezes, né? Que dá 3.105,85. Aí eu coloquei, substituindo os R$1.000 por C e a taxa por I e o tempo por T, temos a relação, aí vem a fórmula dos juros compostos. Montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Reparem que esse 1,12 é 1 mais 0,12. É 1 mais a taxa. E o tempo está aqui no expoente. Então, essa é a fórmula dos juros compostos. Que eu mostrei para vocês na aula passada, na aula de logaritmo, se eu não me engano, né, ou na retrasada, que isso aqui equivale a valor futuro, ou final, né, igual a valor presente, ou valor inicial, vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, tá bom?
Você pode usar como valor futuro igual ao valor inicial vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E se a coisa estiver diminuindo percentualmente, você pode colocar um menos no lugar daquele mais. A gente já tinha visto essa relação matemática na aula de logaritmo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse slide de juros compostos? Agora vamos fazer análise gráfica disso, tá? Pessoal, graficamente, os juros compostos eles são uma função exponencial, né? Olha o tempo aqui no expoente. E esse é o gráfico de uma função exponencial crescente, não é? Lembrando, pessoal, que a função exponencial é do tipo a elevado a x. E quando a base é maior do que 1, ela é uma função crescente. É claro que esse crescimento é muito suave, porque a base é um número bem próximo de 1, né? É 1,12. Então é um crescimento bem suave. Porém, é um crescimento exponencial. Bom? Então aqui está o gráfico dos juros compostos. É uma função exponencial. Juros simples, o gráfico é uma função linear, é uma função do primeiro grau. Se a gente colocar um gráfico sobre o outro aqui, vocês vão ver que o gráfico dos juros simples é uma retinha que vem bem aqui por baixo. Ó. Se a gente der um zoom nesse gráfico dos juros simples, tá? Os juros simples, ele é igual aos juros compostos só no primeiro mês. Depois do primeiro mês, os juros compostos são sempre maiores do que os juros simples. Obviamente, se você tiver a mesma taxa, tá bom? Tá? E o que é curioso é que entre 0 e 1, os juros simples são maiores, tá, do que os juros compostos. Tá? Isso é uma curiosidade. Entre 0 e 1 mês, os juros simples eles ficam acima dos juros compostos. Mas como essa situação nunca acontece, de você ter um prazo menor do que 1 mês, a gente pode afirmar que o regime de juros compostos sempre produz um montante maior do que no regime de juros simples. Tá? Exceto para o intervalo entre 0 e 1 mês. Se vocês repararem a evolução da dívida, ó, no primeiro mês com juros compostos está 1.120. E aqui está 1.120 também, tá? Depois, ó, no segundo mês, os juros compostos já passa 1.254 e aqui é 1.240. Ou seja, no segundo mês os juros compostos já ultrapassam, tá bom? Uma curiosidade, vocês estão me escutando direitinho? Sara, tá me escutando aí? Tô. Cortou o que eu falei? Alguma coisa? Não, foi normal. Beleza. E, pessoal, uma curiosidade aqui. O banco, ele ganha dinheiro, tá? Com uma coisa... Tem várias maneiras de ganhar dinheiro, né? Te vendendo produto, te cobrando a tarifa de pacote de serviço da sua conta, né? Você paga uma tarifa para manter a sua conta. Alguns bancos são sem tarifa, né? Alguns bancos digitais, por exemplo, né? Esses bancos novos aí, Nubank, Modal, BS2, que patrocina o Flamengo, são bancos digitais que não te cobram uma tarifa mensal, mas os bancos tradicionais cobram. Mas a principal fonte de dinheiro do banco, a fonte de renda do banco, claro, eles fazem múltiplas atividades, tá? Mas o banco ganha bastante dinheiro com uma coisa chamada spread bancário, tá? A palavra spread mesmo, né? É de diferença, né? O que é o spread bancário? O banco, quando você pega dinheiro dele, ele te cobra essa taxa que você está vendo aqui na tabela, tá bom? A Caixa Econômica só não te cobra uma taxa tão alta porque é um banco público, tá? É um banco público. O resto aí, o Banco do Brasil também é banco público, mas se eu não me engano é com capital privado, tanto que ele tem ação negociada na Bolsa, mas a Caixa não, a Caixa é um banco público. Por isso que tem as menores taxas, né? O banco mais popular. O banco, ele te cobra essa taxa se você pegar dinheiro dele. Mas se você colocar dinheiro nele, ele vai te pagar a taxa de poupança, tá? A taxa de poupança, pessoal, ou seja, o teu dinheiro rendendo lá, a poupança, a última vez que eu vi, estava em 0,35% ao mês. Pega o Santander, que é o maior aqui, só para vocês verem a diferença. Ele te cobra 14,7% se você pegar dinheiro dele, e te dá 0,35 se você colocar dinheiro nele. É uma diferença brutal, não é? Ou seja, pessoal, se eu sou um cara milionário e coloco 1 milhão no banco, tá? O meu 1 milhão não vai estar lá separado, ó, dinheiro do Leandro, 1 milhão, minhas notinhas lá bonitinhas, né? Não, o meu dinheiro entra no bolo do sistema bancário. Eu empresto 1 milhão para o Santander,
ele me paga 0,35 e empresta esse meu dinheiro a 14,79 para os outros. É assim que ele ganha dinheiro, né? É como se eu pegasse um dinheiro baratinho da Sara e emprestasse para a Milena. E a Milena me pagasse um absurdo de juros. Aí eu fico com a diferença. Eu pago uma merrequinha para a Sara. Sara, obrigado por esse dinheiro que você me emprestou. Toma aqui uma merrequinha. E empresta uma fortuna para a Milena, né? Essa diferença é o meu lucro, é o que eu ganho. Isso que é spread bancário. Então, essa é uma das formas de o banco ganhar muito dinheiro, tá bom? E aqui no Brasil, como tem pouco banco, a gente paga essas taxas aqui, que são as maiores taxas do mundo de juros, tá bom? Aqui é onde a população é mais explorada em relação a juros. Só que como a população não tem muita consciência financeira, né, acha que tá uma maravilha, acha que o banco é teu amigo. Vai nessa. Vamos falar agora sobre valor presente. A gente vai entrar agora numa parte um pouco mais delicada. O que é o valor presente, pessoal? Aí eu coloquei, ó. No mercado financeiro, o regime de juros usados é o composto. Sua equação, que é dada por montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, trata o montante como valor e o capital, que é o C, como valor presente ou atual. Dessa forma, podemos escrever... O que eu fiz aqui, gente? Eu troquei montante por valor futuro e capital por valor presente. E isolei o valor presente. Ou seja, o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo. Isso aqui é uma fórmula nova? Não. Nada mais é do que a fórmula dos juros compostos, só que eu chamei o montante de valor futuro, o capital de valor presente e isolei o valor presente. Então não é uma fórmula, tá? Qual é a utilidade dessa fórmula? Eu vou mostrar para vocês, tá? Ou desse jeito de escrever a fórmula dos juros compostos. Aí eu botei, ó, para uma aplicação desse conceito, observe a situação abaixo. Suponha que você comprou uma moto em 5 prestações iguais no valor de R$ 800 cada. A primeira parcela será paga daqui a 30 dias. Os juros da operação são de 2% ao mês. Caso você resolva pagar a 5ª parcela no dia do pagamento da primeira prestação, qual será o valor desse último compromisso? Pessoal, sempre quando vocês esbarram com questão de matemática financeira nos vestibulares, seja no Enem, que tem cobrado isso com um nível de dificuldade bem alto, seja na UERJ, seja na Souza, seja na Unigran, vocês costumam apresentar um pouco de dificuldade porque vocês só vão para a prova com o conceito de juros simples e juros compostos. O objetivo da aula de hoje é dar bastante bagagem para vocês, é ensinar aquilo que talvez vocês não tenham aprendido na escola, tá? Tem coisa que eu vou falar hoje aqui que não se dá na escola. Eu só estou colocando agora para vocês porque eu estou percebendo uma mudança de orientação nos vestibulares, tá? Está sendo cobrado cada vez mais coisa que é útil no dia a dia, ou seja, matemática prática do dia a dia. E essa é uma delas, tá? Essa matemática ela vai ganhar cada vez mais força nos vestibulares. Escutem o que eu estou falando. Porque existe um movimento que parte de vocês também, né? Poxa, a gente quer aprender mais coisa que serve para o nosso dia a dia, que serve para a vida. Então, é isso aí. Pessoal, quando você faz um financiamento, né? Vamos sei lá, você foi comprar essa moto, você parou na Honda aí e falou, pô, quero uma motinha baratinha. Ó, cara, ó, tem essa aqui, cara, que eu consigo te fazer em 5 de 800. Ele te vender em prestações iguais não significa que ele vai te vender sem juros, tá? Importante, pessoal. Uma coisa que está dividida em prestações iguais não significa que essa coisa está sem juros. Isso é importante. Então, 5 prestações iguais de R$ 800, a primeira você vai pagar daqui a 30 dias. Juros da operação, 2% ao mês. Só que no dia da primeira parcela, você foi pagar esses R$ 800, entrou uma graninha no teu bolso. Né? Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, que ele está fazendo um barulho chato. Entrou uma graninha no seu bolso. Aí com essa graninha você fala, vou pagar a última parcela. Quanto é que será que a gente vai pagar, hein? O lance é o seguinte, pessoal. Aqui está o teu fluxo de pagamentos. Tá? Aqui estão as parcelas, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Aqui é o valor que você tem que pagar. Só para a gente contextualizar, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor, vou colocar uns dias aqui, ó. Hoje é dia 25 de maio, né?
Então aqui a gente vai pagar dia 25 de maio é hoje. Hoje a gente comprou a moto. Botei junho. Dia 25 de maio. Aqui é 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro e dia 25 de outubro, tá? Então, no dia 26 de junho, ou seja, exatamente no mês que vem, você resolveu pagar essa parcela aqui de outubro, que é a última, tá? Então, qual vai ser o valor dela? Pessoal, quando você quer pegar um compromisso futuro, isso caiu no Enem que eu tô falando, tá? Quando você pegar um compromisso futuro e resolver trazer esse compromisso para o presente, tá bom? Em vez de você multiplicar pelos juros, você vai dividir, você vai fazer o processo inverso. Isso faz o maior sentido, pessoal. Quando você quer projetar uma dívida no futuro, você não multiplica pelos juros. Quando você quer trazer essa dívida do futuro para o presente, é o contrário, você vai dividir, né? Então, o lance é, qual é o valor presente aqui no dia 25 de junho deste valor futuro? É só você aplicar a fórmula, o valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. A diferença é que a gente vai isolar o valor presente. Ó. O valor presente é o valor futuro sobre 1 mais a taxa elevado ao tempo. Qual é o valor futuro? R$800. Qual é a taxa que está sendo aplicada? 2%. E a gente vai elevar isso aqui ao tempo. Quanto tempo a gente tem que voltar? 4 meses. Então o tempo é 4. Que a gente está retrocedendo 4 meses. Se vocês fizerem essa conta, vai dar R$ 739,08. Por isso que quando vocês ou o pai de vocês tem um financiamento, é mais barato pagar a do dia, que você tem que pagar, e a última, né? Por que é mais barato pagar a última? Porque você está trazendo uma dívida lá da frente e está voltando. Ou seja, você está aumentando esse denominador. Então, você vai diminuir o resultado, né? Se você tem um financiamento imobiliário, vamos supor que o pai de vocês mora num apartamento financiado. E ele financiou em parcelas iguais, né? Que a gente vai ver daqui a pouco que sistema é esse. E ele financiou em 30 anos. Então, se ele quer pagar a última prestação, ele vai trazer uma dívida que ele vai ter daqui a 30 anos para hoje. Então, ele vai ter um enorme desconto, né? Por quê? Isso aqui vai ficar elevado a 360. Então, vai dar um desconto muito bom. Então, essa parcela aqui ela vai ficar bem pequenininha. Então, para trazer uma dívida futura para o presente, a gente tem que dividir por 1 mais a taxa elevada ao tempo, tá? Porque nada mais é do que a aplicação da fórmula dos juros compostos, só que com o capital, né? Que é o valor presente isolado. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui? Ou quer fazer algum comentário? Pode falar comigo aqui, pessoal. Ô, Leandro, mas aí, olha só, tipo, se eu pago a presente e a última, e depois eu decido continuar pagando normalmente, o mês agora fica sem o último, né? Tipo, sem o último, isso. A taxa de juros, nesse caso, seria 3. Taxa de juros, não. Como assim? Taxa de juros? Bom, a taxa de juros é o 2%. Ela não vai mudar. Errado. Seria elevada a 3. Não, eu não entendi. O que você quer fazer no próximo mês? Beleza, chegou dia 25 de junho, você pagou esses 800 e antecipou a última. Agora chegou em julho. Você quer antecipar a última de novo? Não, eu quero pagar normal. Então tu vai pagar só 800. Ah, mas não vai diminuir porque eu tenho menos tempo? Não. Só vai diminuir se você antecipar uma parcela futura. No dia 25 de julho não tem futuro, você está em julho. Você tem que pagar aqueles R$800. Ah, tá, entendi. Porque, tipo, eu achei que como adiantava a de lá da frente, diminuía o tempo e aí você pagaria menos nas próximas parcelas. Não, você não diminui suas parcelas, você simplesmente não tem mais a última parcela, entendeu? 25 de outubro você não tem mais nada para pagar, você já pagou em junho. Entendi. Agora vamos supor, chegou dia 25 de julho, você falou assim, pô, vou pagar a minha última agora. Agora a tua última é de setembro, né? Certo? Escutou o que eu falei, Milena? Certo. Você vai ter que voltar essa parcela de setembro 2 meses no tempo, não vai? Aham.
Aí, essa tua parcela de setembro, se você for pagar em julho, ela vai custar para você 800 dividido por 1,02 ao quadrado. Porque você só está trazendo ela no tempo 2 meses. Ah, tá, entendi. Entendeu? Mas você pode, por exemplo, pagar a última e depois ir pagando normalmente. A diferença é que se você for pagando normalmente no dia do vencimento, você não está antecipando nada. Vai ficar pagando R$ 800 direto. Entendeu? Entendeu aí, Miliana? Entendi. Normalmente, essas antecipações acontecem quando entra um dinheirinho extra e você quer antecipar, entendeu? Mas, enfim. Porque se você tem dinheiro para pagar sempre a primeira e a última, é menor você financiar num prazo menor, né? Que você vai pagar menos juros. Bom, aí olha o que eu coloquei aqui, ó. Para o cálculo... Fala aí. Só uma coisa, porque, tipo assim, uma coisa que eu tô confundindo é porque eu paguei a primeira parcela. Só que, na real, eu pagaria 800 vezes 4. O meu valor final seria todas as parcelas que ainda devo para quitar, né? Aí eu pensei que era para multiplicar por 4 e depois dividir pela 1 mais i elevado ao tempo. Entendeu o que eu falei? Porra, fala aí de novo. É porque, tipo assim, eu paguei a primeira parcela. Aí, na real, o que tava faltando... Calma. Tu tá aqui no dia 25 de junho, né? Tô, eu paguei os R$ 800. Beleza, o que você quer fazer agora? Aí eu vou quitar tudo. Só que pra quitar tu tudo... quer quitar tudo? É. Ah, tá. Aí você vai ter que trazer todas as parcelas pro dia 25 de junho. E aí eu pagaria 800 vezes 4, né? Não. Você vai pagar... Se você quiser quitar tudo, eu vou te dizer o que vai acontecer. Você quer quitar tudo no dia 25 de junho, né? Quero antecipar essas 4 parcelas aí que eu tô devendo. Beleza. Então, essa parcela de julho, você vai voltar quantos meses no tempo? 1. Então, você vai pagar 800 dividido por 1,02 elevado a 1. Beleza? Beleza. É a parcela de agosto. Você vai voltar quantos meses? 2. Então, você vai pagar isso aqui. A de setembro? 3. A de outubro? Aí o 4, né? Esse o valor que você vai pagar. Ah, entendi. Não era pra multiplicar esses 800 vezes 4 e dividir pelo 4, pela taxa de 4. Você vai ter que trazer todas as parcelas pro dia que você quer quitar. Aí isso vale... Ui, foi mal. Pode falar, tô escutando. Aí isso vale para as parcelas que são diferentes também, né? Que não é de valor igualzinho. Aí é a mesma coisa desse raciocínio aí. Mas quando você financia nesse modelo, normalmente as parcelas são iguais, tá? Quando você faz esse financiamento, eu vou te mostrar qual é daqui a pouco. Até puxando o gancho do que você falou, sabe? Olha o que eu coloquei aqui, ó. Para o cálculo do valor financiado, devemos trazer todas as parcelas para a data da compra e somá-las. Faltou um acentinho aqui. Isso. O lance é o seguinte: como é que essas parcelas são calculadas? Por exemplo, se eu dividir uma moto em 5 vezes de 800, qual é o valor da moto à vista? Né? Essa que é a pergunta. Para fazer esse cálculo, você precisa pegar todas as parcelas e trazer para a data da compra. E somar tudo, tá bom? Esse era o valor da moto. Porque um erro muito comum que as pessoas cometem é o seguinte: as pessoas pegam o valor da moto, que está 3.770,68. Eu vou financiar em 5 meses. Aí multiplica por 1,02, eleva a quinta e divide por 5 para calcular as parcelas. Não é assim que se faz a conta, tá? O modelo de financiamento em parcelas iguais é exatamente dessa forma que eu estou mostrando para vocês. É assim que funciona no mundo real e é assim que vai ser cobrado no vestibular caso caia essa modalidade. Você vai ter que pegar todas essas parcelas iguais e trazer tudo para o presente, somar todas essas parcelas. Aí vocês vão descobrir qual foi o valor financiado. Existe uma fórmula para isso, tá? Que vocês não precisam saber, mas eu vou mostrar para vocês. O nome desse modelo de financiamento chama-se sistema Price. Alguém já ouviu falar nessa tabela Price? Alguém já ouviu falar nesse modelo de financiamento? Não. O lance é o seguinte, pessoal. O que é o sistema Price? Por que vocês têm que saber isso agora? Na minha época, eu não precisava saber isso de aluno, tá? Hoje está caindo.
Existem 3 modalidades de financiamento. 2 delas são bem comuns e uma um pouco mais rara. Existe o sistema Price, que é quando você financia em parcelas iguais. Quando você vai comprar um carro, tá? Quase sempre o sistema de financiamento é um sistema Price, tá? São parcelas iguais, não significa que são parcelas sem juros, tá bom? Existe o sistema SAC e o sistema SACRE, tá? O sistema SAC ele é mais comum em financiamento de imóvel, tá? O SACRE também, mas eu vou explicar a diferença entre os dois. Vocês precisam conhecer essas diferenças. Eu vou ter que estudar esses slides depois em casa, tá? Olha o que eu coloquei, ó. No sistema Price, todas as prestações possuem o mesmo valor, sendo o cálculo feito da seguinte forma: todas as prestações são trazidas para o presente, somadas e devem ter como resultado o valor do bem adquirido. Que é exatamente isso aqui que eu fiz, tá? Essa moto do nosso exercício, ela foi financiada no sistema Price. Aí eu coloquei, esse exemplo que eu vou usar agora é para a gente entender a diferença entre o sistema Price e entre o sistema SAC. Vamos imaginar a compra de um automóvel de R$50 mil, com 28% de entrada e o saldo em 36 vezes iguais, com uma taxa de 2% ao mês. Qual será o valor das prestações? Pessoal, eu me preocupei em colocar um valor mais próximo da realidade possível, tá? Sara, vamos supor que você passou no vestibular de medicina agora na pública, aí tua mãe fala assim, vou te dar um carro, né? Vou te dar um carrinho para você ir para o UERJ ou para o FRJ. Aí você passou e tal, né? Aí ela vai te dar um carro. Aí você chegou lá para comprar um HB20, você fala, pô, vou comprar um HB20, né? Todo universitário quer comprar um HB20. Aí você foi lá, comprou um HB20, você deu 28% de entrada e financiou o resto. 28% de R$50 mil são 14 mil. Então você deu uma entrada de 14 mil e o restante em 36 vezes iguais. Então você financiou R$36 mil em 36 parcelas, tá? Iguais. Ô, Sara, se fosse sem juros, você ia pagar R$1.000, tá? Se você financiou 36 mil em 36 vezes, você vai pagar R$1.000. Só que tem juros de 2% ao mês. Isso é uma taxa, pessoal, próxima da realidade, tá? Uma taxa de 2% ao mês. Você pode encontrar até taxas menores no mercado, 0,89%, 1%, tá? Carro zero vai ser no máximo isso, 2%. Já tá caro, 2%, tá bom? Só para vocês terem noção quando vocês forem comprar carro. 2% ao mês, para essa entrada de 28% já tá caro. Quanto maior a entrada você der, menor é a taxa, tá, pessoal? Exijam isso na hora de comprar o carro. Sem entrada que tu vai pagar uma taxa absurda, tá? Agora, deu uma entrada grande de 60%, 70%, pode pesquisar aí que você encontra até taxa zero. Encontra até sem juros. Então é o seguinte, como é que a gente vai calcular essas prestações? Aí olha o que eu coloquei, ó. O cálculo dessas parcelas envolve uma conta mais sofisticada, como será exposto no próximo slide. Na verdade, para a gente chegar nessa fórmula, eu vou ter que dar PG para vocês. O valor das prestações é de R$ 1.412,38. Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Por que o valor da prestação é R$ 1.412,38? Se você pegar todas as 36 parcelas e trouxer para o presente, o valor vai dar exatamente R$ 36 mil. Se você pegar a primeira parcela, a segunda e a 36ª, todas, somar todas, trazidas para o presente, o valor vai dar exatamente R$ 36 mil. A fórmula que faz o cálculo dessa parcela, tá, cuja demonstração é por PG, é parcela igual ao valor financiado, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao prazo, vezes a taxa, sobre 1 mais a taxa elevada ao prazo, menos 1. Não precisa decorar essa fórmula, tá? Todo esse monstro aqui, ele é chamado de fator. O vendedor, quando ele vai te calcular a parcela, ele já tem esse valor pronto, tá? Ele já digita 0,0 alguma coisa. Multiplica pelo valor que você vai financiar e já sai a parcela, já cospe a parcela ali automaticamente, tá? Então, se você substituir todos os dados do problema nessa fórmula, você encontra exatamente o valor da parcela. Então, é assim que se calcula a parcela no sistema Price.
não precisa saber essa fórmula, tá bom? Isso é só para vocês entenderem da onde veio esse 1412. O que vocês precisam saber do sistema Price? Um problema pequeno como esse aqui da moto, tá? E você quiser calcular o valor à vista, você tem que pegar todas as parcelas e trazer para o presente. Normalmente, o vestibular, ele vai dividir em 3 ou 4 parcelas para não te dar muito trabalho, no máximo 5, tá? Não tem a hipótese dele dividir em 36 parcelas, a não ser que ele cobre o conhecimento dessa fórmula. A gente vai ver lá em PG. Pô, Leandro, pode ser que ele cobre a aplicação dessa fórmula? Pode ser que o Enem resolva avacalhar e cobrar essa fórmula, tá? Vocês vão aprender em progressão geométrica, mas aí vai entrar como uma questão difícil. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse sistema Price? Alguém não entendeu o que é o sistema Price de financiamento? Sistema Price, elas iguais, tá? E para calcular o valor à vista, tem que trazer tudo para o presente. Tá certo? Ô, Leandro, trazer tudo para o presente que você quer dizer é fazer aquela fórmula, né? E voltar com o tempo, né? Para tirar os juros. Voltar com todas as parcelas. Por isso que vão ser parcelas, coisas pequenas, porque vai ser uma conta enorme, né? Mas tem fórmula, relaxa, tá? Ah, tá, tranquilo. Jogar essa fórmula aqui, o computador faz a conta. É a calculadora que faz. Você pode financiar, Miliano, um apartamento no sistema Price em 360 parcelas. Não, mas tipo, no Enem não vai cair isso, né? O que acontece? O Enem pode cobrar isso. Mas tá vendo essa conta aqui? Uhum. O que dá trabalho de fazer é isso, não é? Você concorda que é isso que dá trabalho? 1,0. Ele ia te dar o valor disso. Ah, tá. E jogar um rabo de foguete na mão, e jogar o rabo de foguete na mão de vocês para vocês usarem essa fórmula aí. Mas fala aí. Essas questões de matemática financeira geralmente caem em log? Podem cair log, sim. Eu vou mostrar hoje, até na oficina, eu já preparei uma questão que mistura log com matemática financeira. Porque as questões de log tinham bastante da matemática financeira, né? Eu lembro que aquelas questões para montar a fórmula, era sempre essa fórmula de juros compostos. Sim. Sim, porque é uma equação exponencial que não dá para ser resolvida exponencialmente. Aí você vai ter que aplicar log dos dois lados. Por isso que cai muito log nisso aí. Beleza, obrigada. Agora eu vou mostrar para vocês, tá, o sistema de amortização constante, que é o SAC, tá? No Enem, tá, pessoal? O SAC. O Enem, a questão que está na apostila, explicava mal e porcamente o que era o SAC, sem dizer que era o SAC, né? Mas quem foi para a prova do Enem sabendo o que é um sistema de amortização constante, tá, fez a questão até de cabeça. Quem não sabia o que era um sistema de amortização constante teve que aprender o que era na hora, ou seja, não deu tempo, né? Perdeu a questão. Então, no SAC, as prestações são decrescentes e calculadas da seguinte forma. É calculado um valor de amortização, que é a razão, ou seja, é a divisão entre o valor financiado e o número de prestações. O cálculo dos juros são aplicados ao valor devido, descontado da amortização. Vou explicar o que é isso, obviamente, né? Aí eu peguei o mesmo exemplo, tá, pessoal? Vamos imaginar a compra de um automóvel de R$50 mil, com 28% de entrada, e o saldo em 36 vezes no sistema SAC, com taxa de 2% ao mês. Qual será o valor das prestações? Então, qual é a diferença do sistema Price para o sistema SAC? No sistema Price, para calcular a prestação, tem que usar aquela fórmula, tá? E para você... e o sistema Price ele é calculado da seguinte forma. Se você pegar todas as prestações e trouxer para o presente, dá o valor financiado. O sistema SAC ele é completamente diferente. Como ele funciona? Primeiro, é calculada uma coisa chamada de amortização, tá? O que é a amortização? É o valor da dívida que você paga se não tivesse juros. Se não tivesse juros, tá? Você pagaria R$36 mil dividido por 36, porque você está financiando 36 mil em 36 vezes. Você pagaria 36 parcelas de 1.000, tá? Só que como é que o SAC funciona? No primeiro mês, atenção aqui, hein, pessoal. A questão do Enem caiu, é só trocar os valores. No primeiro mês, você vai pagar R$1.000,
mais 2% de 36 mil. O que é isso aqui, pessoal? 2% de 36 mil. Isso é os juros, né? Você comprou o carro com 36 mil reais emprestado. Você não tinha os 36 mil. Alguém pagou para você. Você está levando o carro para casa, né? Alguém pagou para você esses 36 mil reais. Então, o banco te deu esses 36 mil. O banco falou, ó, toma 36 mil, tá? Junta com teus 14 mil, pega teu carrinho, vai ser feliz, vai para casa, tá? Só que eu vou te cobrar um jurinho, por causa dessa minha bondade com você. No primeiro mês, quando você vai pagar a primeira parcela, você ainda está devendo 36 mil para o banco, tá? Você pegou emprestado com ele. Ele vai te cobrar nesse sistema 2% de 36 mil, tá? 2% de 36 mil dá 720 reais de juros. Você vai pagar 720 reais de juros. Então, a sua primeira parcela vai ser a amortização, que é o que você pagaria se não tivesse juros, mais 720 reais. Então, sua primeira parcela é 1.720. No segundo mês, aí que vocês têm que ter a compreensão do que é juros. No segundo mês, a sua parcela é a amortização mais 2% em cima do que você está devendo ao banco. E aí que começa a confusão. Você pagou R$ 1.720 para o banco. R$ 720 de juros. Você só amortizou, você só abateu 1.000. No segundo mês, ele vai te cobrar R$ 1.000 mais 2% em cima do que você está devendo ao banco. O banco, ele entende, quando você paga a primeira parcela, que você só pagou R$ 1.000 para ele. Os outros 720 foi de juros. Você só abateu 1.000. Então, a tua dívida com ele é 35 mil. Porque ele só considera isso aqui como abatimento. Tá? Então, você vai continuar tendo que pagar 2%, só que agora em cima de um valor menor, de 35 mil, que dá 700 reais. No terceiro mês, tá? Eles entendem que você já amortizou 2.000 reais. Então, no terceiro mês, você só está devendo 34 mil. Então, ele vai te cobrar 2% em cima de 34 mil. Todo o resto que você está pagando é de juros, que dá 680. Nesse sistema saque, as parcelas elas vão diminuindo, tá? Elas vão diminuindo um valor constante, tá? Que vocês vão ver na próxima aula, que é em progressão aritmética, né? Está diminuindo 20 reais a cada parcela. As parcelas elas vão decrescendo. Quando chega na 36ª parcela, você vai pagar a amortização mais 2% em cima do saldo devedor. Você só está devendo 1.000, porque você já deu 35 amortizações de R$ 1.000, tá? 2% de R$ 1.000 dá 20 reais. Então você só vai pagar 1.020. No sistema Price, era 1.400 e pouquinho todo mês. No sistema saque, apesar da parcela começar mais alta, ela vem diminuindo, tá? E no final ela termina bem mais baixa do que o sistema Price. E no final das contas você paga menos. Olha quanto você paga, eu coloquei embaixo do slide. Olha quanto você paga no sistema Price, 50.840. No saque você paga 49.320 reais. Você paga menos. Então quando vocês forem fazer um financiamento e derem a opção para vocês de Price e saque, tá? No saque o valor que vocês vão pagar afinal vai ser menor do que no sistema Price. Agora, o problema do sistema saque é que a parcela começa maior. Então, se você está enforcado, é melhor adotar o sistema Price. Entendeu? E aí, pessoal, uma coisa que vocês vão precisar até usar nessa questão da apostila é que essa redução de 20 reais, ela, na verdade, é a taxa vezes a amortização. Esses 20 reais do exercício é a taxa, que é 2%, vezes a amortização, que é 1.000. Isso aqui dá 20 reais. Então, essa redução das parcelas, tá? O valor dessa redução é exatamente a taxa vezes a amortização. Aí é a maneira com que a taxa reduz. Tá bom? Alguém que não entendeu como é que funciona esse sistema saque? Eu reexplico sem problema nenhum, pessoal. Tá? Então, estão me escutando aí? O Inara, tá bom o áudio aí da aula? Sim. Tá, então o sistema saque é isso aí, pessoal. Paga-se uma parcela fixa, tá?
que é a amortização, mais 2% em cima, no caso do exercício, né, do saldo devedor. O banco só considera abatimento essa amortização, tá? Então, por isso que no segundo mês, você vai pagar 2% em cima de 35 mil, porque você só abateu 1.000, certo? Aí eu coloquei, ó, a vantagem desse sistema é que ele, apesar de possuir parcelas iniciais maiores, é mais em conta do que o financiamento Price. Tem gráfico? Oi? Tem gráfico? Normalmente a gente não costuma usar gráfico aqui, tá? Porque a gente não costuma tabular as parcelas. Porque no sistema Price, as parcelas seriam uma reta constante, né? No sistema saque, as parcelas, se você quisesse colocar no gráfico, apesar disso não ser comum, seriam uma reta decrescente. As parcelinhas seriam assim, ó. Se você quisesse colocar isso no gráfico, começaria em 1.720 e iria decrescendo até atingir o valor de 1.020, que seria no 36º mês. Esse seria o gráfico das parcelas, tá bom? Tá bom, é porque toda questão que eu vejo agora tem gráfico. Mas se tivesse que ter um gráfico, seria assim. Não é comum colocar gráfico das parcelas. Esse sistema, que é o sistema de amortização crescente, que é o SAC, eu não vou entrar em detalhe, porque ele é menos comum e ele é bem mais complicado, porque ele mistura um pouco do Price e do SAC. Tá? Basicamente, ele é parecido com esse sistema SAC, tá? Só que é o seguinte, a amortização ela é crescente por um intervalo de tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira amortizar R$1.000 nos 6 primeiros meses, depois você quer amortizar 1.500 nos próximos 6 meses, depois você quer amortizar 2.000 nos próximos 6 meses, ou seja, você quer amortizar cada vez mais, né? Esse que é o sistema SAC. A amortização ela vai crescendo, mas isso aí é definido em contrato. Eu só coloquei esse sistema para vocês saberem que ele existe, tá? Se vocês lerem SACRE, para saberem que não é a mesma coisa do que SAC, tá? No SACRE, a amortização ela é diferente, tá? A amortização ela vai aumentando por um período de tempo determinado em contrato entre você e quem está te dando o financiamento, tá? Então, coloquei mais para vocês saberem que isso existe. Eu vou pegar um pouco de água para mim agora, porque eu quero comentar sobre inflação. Um minuto, pessoal. Tá. Vamos lá, pessoal, falar sobre inflação. Todo mundo já ouviu esse nome, né? Inflação. Pessoal, a aula está muito teórica hoje, mas eu prometo que a próxima aula é só de exercício disso, tá? Eu precisava dar essa matéria para vocês. E eu aproveitei o fato da aula ser online para dar esse volume de informação para vocês, tá? No curso eu não ia conseguir dar isso tudo em 1h30. Tá? Até isso que eu escrevi para vocês, eu ia encher os 2 quadros lá do JLMed. Pessoal, esse texto que eu coloquei, tá? Eu peguei no site do IBGE, do governo. Tá copiado textualmente do site do IBGE. Eu preciso que vocês leiam, tá? Porque aqui tem uma interseção da matemática com a geografia, tá bom? E os vestibulares que vocês fazem são cada vez mais interdisciplinares. Alô, galera também que vai fazer Unigran Rio, né? Tem várias perguntinhas que, o que significa a sigla tal? E a sigla fulano de tal? Então, vocês sabem que isso cai bastante, né? Aquelas questões lá que parecem psicotécnico. Preciso que vocês saibam inflação, porque depois eu vou definir o que é poder de compra. Isso aí pode cair em questão, e cai, né? Inflação, eu vou ler com vocês e fazer alguns comentários. Inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços, tá?
Então, pessoal, quando os produtos... O que são os produtos? Arroz, feijão, macarrão, e os serviços, corte de cabelo, a mensalidade do curso de inglês, a diária do pedreiro na obra, são os serviços, né? Quando eles sofrem um aumento ou uma redução, tá? O aumento é a inflação, a redução é a deflação, tá? Então, eu coloquei, a inflação é o nome dado ao aumento dos produtos, dos preços dos produtos e serviços. Saibam que a redução chama-se deflação, tá? Ela é calculada pelos índices de preços comumente chamados de índices de inflação. Então, como que é calculado aquele percentualzinho de inflação, né? Aí eu coloquei, o IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produz dois dos mais importantes índices de preço. O IPCA, tá, que significa Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado oficial pelo governo federal. Então, essa inflação que é divulgada é pelo IPCA, e o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, existem dois índices, IPCA e o INPC. O governo federal usa o IPCA para divulgar a taxa de inflação, ou de deflação, né? O propósito de ambos é o mesmo, medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidas pela população, tá? Existe uma cesta de produtos e serviços pré-determinados, alguns itens pré-determinados para fazer esse cálculo, tá? O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. A cesta é definida pela pesquisa de orçamentos familiares do IBGE, que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, cinema, entre outros. Os índices, portanto, levam em conta não apenas a variação do preço de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. O IPCA, estou aqui, o IPCA engloba uma parcela maior da população. Ele aponta a variação do custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos, tá? Ou seja, pessoal, famílias que ganham de R$1.000 a R$40.000 praticamente. O INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas das famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos, que é a faixa com menor poder aquisitivo da população, né? Esses grupos são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos, como alimentação, medicamento e transporte. Então, pessoal, a diferença do IPCA para o INPC é que o IPCA ele abrange uma fatia muito maior da população, que é o pessoal que ganha entre R$1.000 e R$40.000, né? Último parágrafo. O IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais, tá? Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando no único valor que reflete a variação geral dos preços ao consumidor. Assim é calculado o IPCA. Então, como é que se calcula a inflação, né? Está no último parágrafo. Você pega 430 mil preços em 30 mil locais e compara quanto esse preço está custando hoje e quanto ele custava mês passado. Tem tudo isso catalogado, né? A inflação é o aumento médio desses preços. Para que é importante vocês conhecerem a inflação? Gente, todo ano tem inflação. Isso é fácil. Você colocar no Google inflação de 2019, você vai ver lá o percentual. Quando vocês tiverem o consultório médico de vocês, tá? O certo é vocês aumentarem o valor da consulta ou os rendimentos de vocês aumentarem de acordo com a inflação todo ano. Vamos supor, a Tainá, qual a especialidade que você vai querer quando você se formar em medicina? Eu não sei, Leandro. Alguém sabe o que vai querer ser? Alguém já tem certeza o que vai querer ser? Ninguém sabe o que vai ser, gente? Eu quero ser cardiologista. Tá, aí vamos lá, Milena vai ser cardiologista. Aí você tá cobrando, Milena, R$300 a consulta, tá bom? Se você esse ano tá cobrando R$300 a consulta, no ano que vem você tem que ver qual foi a inflação de 2020, tá? Vamos supor que a inflação de 2020 seja de 4%. Não vai... Desse ano vai ser bem baixa, tá? Se tiver inflação. Vai ser 4%. Então você vai pegar os teus R$300
e multiplicar por 1,04. Porque se você não fizer isso, você está perdendo o seu poder de compra, tá? Também extraí esse texto do site do governo federal, tá? Se a variação do seu salário de um ano para o outro for menor do que o IPCA, você perde seu poder de compra, pois os preços sobem mais do que sua renda. Tá? Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra se mantém. Se você, porém, recebe um aumento acima do IPCA, seu poder de compra aumentará. O que é poder de compra, pessoal? O poder de compra é a divisão do teu salário, tá, pela inflação. Tá? Então é o seguinte. Vamos supor, só para a gente entender o que é poder de compra, tá? Que o seu salário eu vou, para ser mais específico, em vez de colocar salário, eu vou colocar variação do salário, tá? No isso aqui, é o ser mais específico. É a variação do seu salário dividido pela inflação. Vamos supor que o seu salário aumentou em 20%. Você teve um ano ótimo, o seu salário aumentou em 20%. Só que teve inflação de 8% no ano. Vamos ver como é que ficou o teu poder de compra? O seu poder de compra foi variação do seu salário aumentou em 20%, então o seu salário foi multiplicado por 1,2. Inflação foi de 8%, então os preços foram multiplicados por 1,08. Se a gente fizer essa continha, vai dar 1,2 dividido por 1,08. Vai dar 1,11, tá? Vai dar 1,11111. Isso, na verdade, representa um aumento de 11% no poder de compra, tá? Então, se o seu salário aumentou 20% e a inflação foi 8%, não é para subtrair um do outro, é para fazer essa conta, tá? É para você dividir a variação do seu salário pela inflação, tá bom? Se deu 1,11, multiplicar por 1,11 significa aumentar 11%. Então, seu poder de compra sofreu um aumento de 11%. Pessoal, quando vocês percebem que tem greve, eu estou com um salário 5 anos congelado, a minha categoria não recebe aumento há 10 anos, a inflação está corroendo meu dinheiro. O lance é o seguinte, gente. Se o teu salário não aumenta de acordo com a inflação, os preços vão subir e o teu salário não. Então, o teu poder de compra vai reduzir. Já falei para vocês, só para vocês terem uma noção, na época que eu ia para a escola, né? Todo ano eu falo isso, dou esse exemplo. Quando eu ia para a escola, eu com R$2, eu ia de ônibus, voltava de ônibus, comia um salgado e bebia uma Coca-Lata grande, tá? Com R$2. Eu me lembro que a promoção da Coca-Cola com salgado era R$1 e a passagem de ônibus era 50 centavos. Com R$2, eu nem entro no ônibus. Tem que entrar de calote no ônibus, com R$2. Tá? Então, só para vocês terem a noção. Se eu quiser fazer a mesma coisa hoje, tá? Eu vou gastar aí quase R$20 para fazer a mesma coisa que eu fazia com 2. Então, imagina eu com aqueles R$2 guardados até hoje. Né? As coisas foram sofrendo inflação. Né? De 20 anos para cá. Tem mais de 20 anos que eu estou dando esse exemplo, é de mais de 20 anos. Tá? Imagina a inflação acumulada em 20 anos. Tá? Então, a inflação ela vai fazendo com que os produtos e serviços fiquem mais caros. Se o seu salário não aumentar junto com a inflação, você vai perdendo gradualmente o teu poder de compra, tá? Por isso que vocês têm que prestar bastante atenção quando vocês forem trabalhar no hospital, quando vocês forem dar plantão, o valor do plantão que vocês recebem, o valor do salário de vocês, o valor da consulta de vocês tem que ser reajustada de acordo com a inflação. Os preços vão subir. Se o salário de vocês não subir, vocês vão perder poder de compra, tá bom? Quem tem contrato de aluguel, os contratos de aluguel, eles usam também esses índices, tá?
Existem outros índices, tá? Existe o GPM, existem índices imobiliários, tá? Mas, vamos supor, aluguel que é reajustado pelo IPCA, se a inflação for de 4%, teu aluguel no mês seguinte vai ser 4% maior, tá? Isto é normal, tá? É normal ter inflação, é normal as coisas serem reajustadas de acordo pela inflação. É normal os preços ficarem mais caros com o passar do tempo, tá bom? O que tem que acontecer é que o seu salário tem que acompanhar, o salário mínimo tem que acompanhar, senão a parcela mais pobre, que recebe um salário mínimo, vai perder poder de compra. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre inflação e poder de compra? Essa é a matemática para vocês aplicarem na vida de vocês, tá bom? Então, quando vocês verem, tal categoria está em greve porque está 10 anos sem aumento, é muito grave isso, pessoal. 10 anos os preços aumentando e o cara recebendo a mesma coisa. O poder de compra do cara está lá embaixo. A população vai empobrecendo se o salário não aumentar. Porque os preços vão aumentar. Quero falar aqui em lucro sobre compra versus lucro sobre venda, tá? Porque existem problemas que abordam isso. Esse vai ser o último tema que eu vou falar hoje, tá? Aliás, pessoal, na oficina, vou colocar 5 questões da oficina referentes à aula de hoje, tá bom? A oficina é uma extensão da aula, pessoal. Todo mundo que está aqui hoje tem que estar na oficina também, tá? Na oficina, às vezes eu explico alguma coisa, eu lembro de algum comentário que eu não fiz na aula, é tão importante quanto a aula, tá bom? E a gente faz só exercício. Então, 3h30 eu vou começar a oficina, vou postar 2h30 no grupo, e metade das questões vão ser referentes sobre a aula de hoje. Vou tentar colocar uma coisinha de cada tópico, e mais 5 questões para a gente revisar as matérias antigas que foram vistas até agora. Vamos ver aqui lucro sobre compra e lucro sobre venda. Pessoal, o que é lucro? Lucro é o valor de venda menos o valor de compra, né? Por exemplo, você foi lá no OLX, aí você comprou um relógio por R$200. Isso aqui foi teu valor de compra. Aí você tá a fim de ganhar um dinheirinho e vende esse relógio, tá? Por R$300. O lucro foi de R$100. Você lucrou R$100. O lucro foi de 100. Acontece que na matemática existem 2 tipos de lucro, tá? Quando a gente fala em percentual, o valor absoluto vai ser o mesmo, tá? O lucro é o preço de venda menos o preço de compra. Existe o lucro que é calculado sobre a compra e existe o lucro que é calculado sobre a venda, tá? Percentualmente falando. Para ilustrar isso, eu dei um exemplo. Ó, 2 comerciantes, Mário e Paulo, são sócios em um comércio e desejam aplicar um lucro de 30% sobre suas mercadorias. Mário propõe aplicar o lucro sobre a compra e botei pulo. Paulo. Vejamos a diferença. Eu coloquei, para ilustrar a situação, suponha que a mercadoria foi adquirida com custo de R$50, só para facilitar a vida de vocês, tá? Coloquei um valor aqui de R$50. O Mário, ele comprou mercadoria R$50. O Paulo também comprou mercadoria R$50. A diferença é que o Mário, ele vai calcular 30% sobre a compra, sobre o preço de compra, sobre os R$50. Isso vai dar R$15. Bom, se o Mário comprou por 50 e quer ter R$15 de lucro, ele tem que vender por 65. Certo? Agora, o Paulo, ele comprou por R$50. Só que o lucro dele é 30% sobre a venda. Eu não sei qual é o preço de venda, né? Eu vou ter que calcular. Por isso que eu coloquei 0,3 vezes V. E aí vai entrar na equação. Que equação é essa? Lucro igual ao preço de venda menos o preço de compra. O lucro, que é 0,3 da venda, igual ao preço de venda menos o preço de compra. Resolvendo essa equação, a gente vai encontrar um preço de venda de R$ 71,43. Então, pessoal, percentual era o mesmo, tá? Agora, a denominação do tipo de lucro mudou. Se você vendesse essa mercadoria que custa R$50
com 30% de lucro sobre a compra, você vai vender por 65. Se você vender com 30% de lucro sobre a venda, você vai vender por R$ 71,43, tá? O comércio em geral, pelo menos de quem tem esse tipo de instrução, trabalha com essa modalidade aqui, tá? Lucro sobre a venda, tá bom? O lance é o seguinte, pessoal, apesar do percentual ser o mesmo, tá? O valor do lucro muda. Se você trabalhar com 30% de lucro sobre a compra, o Mário só vai ganhar R$ 15. O Paulo vai ganhar R$ 21,43. Ambos estão trabalhando com o mesmo percentual. É óbvio, pessoal, se você quiser um lucro, eu quero botar R$ 15 de lucro, aí você não precisa se preocupar com percentual. Pega o valor da Mercado Livre e soma R$ 15. Não tem problema nenhum. Agora, quando você estiver falando de percentual, meu lucro é de 30%. Isto em matemática é inconclusivo. Você tem que dizer se é 30% sobre a compra ou você tem que dizer se é 30% sobre a venda, porque tem diferença. Se for lucro sobre a compra, tá? É o lucro dividido pela compra. Se for lucro sobre a venda, é o lucro dividido pela venda, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo exercício de matemática, tá? E ele falar, o comerciante Paulo vai aplicar 30% de lucro sobre a venda. É para fazer exatamente o que eu coloquei embaixo do Paulo. O valor vai dar diferente, tá bom? Se o exercício estiver falando em lucro sobre a compra, faz o que o Mário fez. Se o exercício estiver falando de lucro sobre a venda, faz o que o Paulo fez. Na aula, na oficina de matemática, eu vou colocar uma questão que eu não falei sobre ela ainda, tá? Na teoria. Então, assistam a oficina, porque eu vou colocar um exemplo lá, um detalhe, um tipo de questão que eu não comentei aqui. Eu vou deixar para comentar na oficina, tá? Vou ressaltar a importância de vocês assistirem a oficina, tá? A oficina é tão importante quanto as aulas teóricas. E o seguinte, na oficina, para quem nunca assistiu, faço uma revisão da matéria antiga. Tá? Então, toda aula eu estou fazendo análise combinatória, eu estou fazendo trigonometria, função do segundo grau, função do primeiro grau. Então, quem está assistindo todas as oficinas está revisando, tá, a matéria toda sempre. Tá tendo minimamente um contato com todas as matérias que foram dadas até agora. Tá? Então, é extremamente importante vocês assistirem às aulas da oficina, tá bom? E hoje vai ser mais importante ainda. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que foi posto aqui na aula? Juros simples, a gente viu juros simples, análise gráfica dos juros simples, juros compostos, análise gráfica dos juros compostos, valor presente, pegar uma dívida e trazer para o presente, price, sistema saque, só uma noção do que é o sistema saque, o que é inflação, o que é poder de compra, o que é lucro sobre compra, o que é lucro sobre venda. É bastante informação. Se vocês não pegarem esse slide, tá? E passarem para o caderno, não estudarem isso, vocês vão esquecer tudo daqui a uma semana. Matemática é assim. Vocês precisam estudar essa matéria, tá certo? Pessoal, o seguinte, essa matemática, ela é extremamente importante para a educação financeira de vocês. Vou encerrar por aqui hoje. Na próxima aula, na aula de terça-feira, que é amanhã, eu vou pegar todas essas... Leandro, Fala aí. Eu queria tirar uma dúvida com você, não é exatamente sobre a matéria, mas é sobre financiamento. Fala aí. Como que funciona um consórcio de veículo e como que, tipo, do ponto de vista da empresa, por que é lucrativo? Como eles fazem para lucrar com isso? Ótima pergunta. Qual é a diferença? Todo mundo escutando aí, atenção, hein, porque isso é para a vida de vocês. Aliás, é um ótimo momento para... Tá travando o que você está falando.
Você tá